Uma boa noite a todos vocês, meus queridos companheiros do Centro Espírita Bezerra de Menezes. É com imenso prazer e alegria que nós aqui estamos, justamente para tentar, nesses momentos de, alguns chamam de isolamento social, e eu prefiro chamar de recolhimento pessoal, porque na minha visão esse é o objetivo principal do atual momento que nós estamos atravessando, que nós possamos, pois, superar, ou pelo menos diminuir essas distâncias que existem entre nós, sobretudo para que, nesses momentos, estejamos principalmente próximos em pensamento, em energia e em vibrações. É o momento de nós identificarmos a espiritualidade, ou como diz Haroldo Dutra Dias, a parcela de espiritualidade que nós conseguimos desenvolver durante este período de doutrina espírita. Nós estamos há quantos anos nas fileiras espíritas? Há quanto tempo nós já ouvimos os mesmos ensinamentos do Cristo? E, sobretudo, os ensinamentos interpretados pelos espíritos através da doutrina espírita. Daí, inclusive, sempre chamamos a atenção para a necessidade de estudarmos a doutrina dos espíritos, porque eles nos facilitam o entendimento das lições do próprio Cristo. E é justamente neste período que nós vamos identificar a parcela de espiritualidade que nós conseguimos assimilar. Por isso, aqui estamos, para não deixar de fazermos as nossas reuniões, as nossas reflexões, e para este encontro desta quinta-feira, proponho aqui uma breve reflexão, uma breve mesmo reflexão, que vai se somar às outras preces de abertura, à prece de encerramento, às músicas que serão tocadas e cantadas, para que nós estejamos juntos em pensamento e em vibrações, exatamente para fazermos essas reflexões sobre, mais uma vez, o grau de espiritualidade que eu consegui assimilar com essa doutrina maravilhosa. Esse distanciamento social para um recolhimento íntimo é o momento que nós dispomos, ou que Deus resolveu nos conceder, para nós identificarmos se estamos realmente querendo participar das fileiras espíritas e, sobretudo, participar como discípulos do próprio Cristo. E aí vai o questionamento: queremos ser discípulos de Jesus? Nós que estamos participando aqui, nesse instante, deste grupo e desta reunião, queremos realmente seguir os passos do Mestre? Fica aí a pergunta, o questionamento para refletirmos. E para ajudar ainda mais nessas nossas reflexões, gostaria de convidá-los a identificar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, intitulado Moral Estranha, um pequeno trechinho lá no título do Abandonar Pai e Mãe. Só que eu vou além, meus queridos. Nós não vamos especificamente no Abandonar Pai e Mãe e no texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 8, versículo 21. Não, a gente vai um pouco mais além, porque nós vamos buscar no Evangelho de Mateus, em todo o seu capítulo 8, dos versículos, do versículo de 18, capítulo 8, versículo 18 ao 22, que é justamente que está intitulado, sobretudo na tradução do Evangelho de Haroldo Dutra Dias, como os desafios do discipulado. Sim, porque às vezes nós nos prendemos muito àqueles conceitos e aquelas leituras, e eu conheço espíritas que vão ler o Evangelho segundo o Espiritismo e eles pulam o texto dos evangelistas e vão direto para as explicações de Kardec. Gente, Kardec não colocou aquele texto ali ao acaso. E eu gosto de ir além, não somente no texto que Kardec colocou, mas buscar lá no contexto do próprio Evangelho
as informações necessárias para nós conseguirmos entender e entendermos bem. Então veja, Kardec tirou o versículo 21 e 22 do capítulo 8 de Mateus, colocou exatamente ali para nos explicar um pouco dessa moral estranha. E eu vou lá no Evangelho de Mateus para identificar os desafios do discipulado, voltando um pouquinho atrás no capítulo 8, versículos 18, para chegar até o 22. Jesus, vendo a turba ao seu redor, ordenou que partissem para o outro lado. Um escriba, aproximando-se, lhe disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. Jesus, porém, lhe diz: As raposas têm tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe diz: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Vejam, meus queridos, essa passagem do Evangelho de Mateus, onde, intitulado de Desafios do Discipulado, nós vemos dois questionamentos ou duas conversas de Jesus com seus discípulos. O primeiro vira para ele e diz: Eu vou te seguir aonde fores. E como os nossos questionamentos estão justamente em cima disso, da identificação do grau de espiritualidade que nós conseguimos adquirir com essa doutrina até o momento. Até o momento, por quê? Porque para trás também nós tivemos a oportunidade de, fazendo parte de outras seitas, Jesus já esteve aqui há 2000 anos. Nós tivemos nesses 2000 anos diversas encarnações. E nós ainda estamos aqui tentando ou teimando, muitas das vezes com a gente mesmo ou contra nós mesmos, para dizer que seguimos ou que queremos seguir o Mestre. Mas essas reflexões é justamente lá no nosso âmago. Estamos realmente querendo seguir Jesus? Poderíamos dizer como este companheiro, como este discípulo que diz: Eu vou contigo aonde fores? É uma situação delicada. Delicada principalmente para nós consultarmos a nossa própria consciência. Estamos efetivamente preparados para seguir Jesus? Estamos preparados para seguir, sobretudo, com esta certeza de que ele disse: ele não tem onde reclinar a cabeça, ele não tem onde se esconder. Nós estamos preparados para deixar todas as nossas facilidades para seguir o Cristo? O que nós estamos fazendo? Sobretudo no que diz respeito a este conforto que a vida material nos proporciona. O que nós temos feito, sobretudo, a essas opiniões que a própria sociedade muitas das vezes nos chama e nos induz. E na maioria dos casos acabam nos conduzindo também. Tenho essa preocupação e falo muito daquele inconsciente coletivo que Jung trouxe para nos ajudar a entender um pouco essa questão do processo de conscientização ou de individuação da criatura. Estamos dispostos a seguir, pois, o Cristo, deixando de lado a sociedade? Estamos dispostos a seguir o Cristo, deixando de lado as nossas facilidades? O que nos leva à casa espírita? O que nos leva aos templos religiosos? Essa é uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês mesmos e tentar encontrar a resposta. Por quê? Porque na parte seguinte deste texto, e aí onde Kardec vai, sobretudo, intitulando o capítulo 23 de Moral Estranha, dizer que ele vai além.
O título que Kardec coloca é abandonar pai e mãe. Então na segunda parte vem um outro e fala: Jesus, eu vou, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Por isso que Kardec chama de moral estranha. Mas espera aí, Jesus estava então querendo que abandonassem absolutamente tudo, inclusive o próprio pai, que precisaria ser enterrado até por uma questão de higiene? Ou Jesus estava buscando alguns conceitos, alguma informação, ou tentando extrair uma essência um pouco mais profunda daqueles discípulos? E aí eu vou fazer os mesmos questionamentos. Nós estamos preparados para extrairmos da doutrina espírita, das reuniões que nós participamos, dos trabalhos mediúnicos, nós estamos preparados para extrair esta essência dos ensinamentos do próprio Cristo e chegar ao ponto de dizer: eu vou aonde tu fores? Ou nós não estamos ainda tão preparados para essa tarefa? Nós não estamos ainda prontos para deixar os nossos filhos, para deixar os nossos pais, para deixar a própria vida material. É até estranho, a gente poderia até fazer uma piadinha, se nós estivéssemos e aí chegasse um anjo nesse instante, ou um espírito superior ao nosso anjo de guarda, e falava: ó, esta noite mesmo você vai dormir no corpo, mas não vai acordar no corpo, você já vai para o plano espiritual. Nós estamos todos preparados? Será que falta alguma coisa ainda para nós? Por isso que nesses momentos que nós estamos atravessando, é justamente o momento de nós nos questionarmos qual é o nível de espiritualidade que eu conseguir extrair, que eu conseguir assimilar até hoje. Porque vai ser justamente esta espiritualidade que vai me colocar verdadeiramente num céu ou num inferno. Que vai me colocar na condição de discípulo do Cristo ou não. E às vezes nós saímos dizendo às pessoas que nós somos, que nós estamos prontos, que nós somos médiuns, que nós fazemos isso, que nós fazemos aquilo, mas esse questionamento deve ser íntimo. Será que realmente estamos? Ou simplesmente queremos mostrar para os outros que nós estamos? Meus queridos, precisamos avaliar, como diz Eurípides Barçanufo, que foi um dos responsáveis pela construção no hospital psiquiátrico no plano espiritual para acolher espíritas. Sim, um hospital no plano espiritual para acolher espíritas que acham que, por conhecer o espiritismo eu estou bem, estou liberado, já sei que existe a vida após a morte, estou preparado, a qualquer momento posso aportar ao plano espiritual. Busquem essas informações, busquem se instruir, busquem estudar cada vez mais, mas sobretudo busquem nesse processo de libertação de consciências que a doutrina espírita nos proporciona, realmente nos libertar de todas essas amarras que ainda nos prendem à matéria. Porque a origem de todos os vícios, como diz Kardec, está justamente na falsa interpretação, a lei de conservação que ajuda a recrudescer o egoísmo, sobretudo porque nós nos colocamos na condição de responsáveis por tudo, responsável por todos, e que tudo está sob o nosso domínio, sob o nosso controle, sob o nosso comando. E eu não posso sair, eu não posso faltar, porque senão os outros não vão conseguir fazer, os outros não vão conseguir tocar, eles ainda precisam de mim. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Vamos viver para a vida, sobretudo espiritualmente falando. Muita paz a todos, muitas reflexões, e que neste período, sobretudo de distanciamento social, consigamos identificar qual é o nível de espiritualidade que nós conseguimos adquirir. E, se necessário, busquemos mais, para aí sim estarmos preparados para seguir o Cristo aonde Ele for.
Muita paz a todos, muito obrigado e até as nossas próximas reflexões.